Olá, boa tarde. Foi entregue na manhã de hoje à Comissão de Direitos Humanos o anteprojeto que prevê a criação do Estatuto da Diversidade Sexual. A reportagem é de André Rocha, com supervisão da equipe da TV Senado. O Estatuto foi elaborado pela Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil e foi apoiado por 100 mil pessoas. É uma plataforma integradora dos direitos já conquistados pela comunidade LGBTI na Justiça e também no Congresso Nacional. Assim como existe o Estatuto do Índio, da Igualdade Racial, de Criança e Adolescente, da Juventude, de pessoas com deficiências, agora também nós temos uma proposta de Estatuto da Diversidade Sexual. Ele traduz os sonhos, as esperanças e o desejo, de uma significativa parcela importante da população brasileira de viver e de ter o direito de ser feliz. Segundo um levantamento feito pela Associação Internacional LGBTI, no mundo, pelo menos 72 países, estados independentes ou regiões criminalizam a homossexualidade. E o que é pior, desse total, 8 aplicam pena de morte a homossexuais. Um dos pontos de destaque do anteprojeto é a criminalização da LGBTI-fobia. O Brasil é o país em que mais se mata pessoas por sua orientação sexual e identidade de gênero. Só nesse ano, que ainda não acabou, já foram 371, mas ontem já aconteceu mais uma. Então, a cada 21 horas se mata alguém no Brasil por esse tipo de delito e nós não temos uma lei que diga que isso é crime, que isso qualifique que é um crime de ódio. Os senadores aprovaram em plenário nesta quinta-feira projeto que prorroga por até 120 dias bolsas de estudo concedidas a gestantes e adotantes pelas agências de incentivo à pesquisa. Foi aprovado também projeto que muda a contagem de prazos processuais na Justiça do Trabalho. Ficou estabelecido, por exemplo, que o prazo é suspenso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, período do recesso do Judiciário. As duas propostas seguem para a sanção presidencial. A Comissão de Assuntos Econômicos vai se reunir hoje às 14h para debater a crise fiscal brasileira. A audiência vai discutir formas de aperfeiçoar a coordenação fiscal entre estados, municípios e União. Um dos pontos de desarmonia na relação entre estados, municípios e União é a questão tributária. É papel da União recolher parte dos impostos e depois dividir os valores entre cada ente. Com a crise, o caixa de todo mundo ficou comprometido. A União deixou de arrecadar e os estados e municípios também tiveram impacto nos seus impostos. O imposto sobre serviços, no caso dos municípios, que é o ISS, o imposto que é o ICMS, no caso dos estados, e as próprias transferências, porque a União arrecadando menos, ela transferiu menos. O fato é que agora nós estamos diante de um nó que precisa ser desatado e que vai demandar uma coordenação muito grande, uma capacidade de coordenação por parte da União. Uma vez que não só as receitas caíram, como também as despesas cresceram muito. O desequilíbrio na relação federativa também tem peso na pauta do Congresso. É papel do Senado e da Câmara, por exemplo, discutir uma reforma no ICMS, o endividamento dos estados e uma reforma tributária. O Congresso, junto com o Poder Executivo, nos próximos anos vai precisar começar a refletir quais as saídas para esse imbróglio, para esse nó fiscal, seja pelo lado da receita, pelo lado do controle do gasto ou pelo controle do endividamento. Me parece que essa questão da reforma tributária, aliada à questão da discussão sobre o endividamento, vai precisar ser discutido o quanto antes. A Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta manhã a adesão do Brasil à Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho decente para trabalhadoras e trabalhadores domésticos. A matéria segue com pedido de urgência para votação no plenário. Ontem à noite, senadores e deputados se reuniram em sessão do Congresso Nacional e derrubaram o veto do presidente da República que impedia a revisão das dívidas previdenciárias dos municípios. Prefeitos fizeram um dia de mobilização no Congresso Nacional.
O gargalo é quase sempre o mesmo. Não dá para fechar as contas. Nós, gestores, estamos voltados, direcionados à folha de pagamento. Isso não pode acontecer, porque tem as demandas da população, os direitos básicos de qualquer cidadão. Os repasses são mínimos, não são suficientes para que nós possamos manter os nossos municípios em pleno desenvolvimento social e econômico. Mais de 2.000 prefeitos vieram ao Congresso pedir reforço para o caixa dos municípios. Eles querem que prefeituras e governo federal realizem um encontro de contas na hora de negociar as dívidas com a folha de pagamento. Essa revisão foi aprovada pelo Congresso e poderia gerar créditos aos municípios. Quando foi para a sanção do presidente Temer, para a promulgação, ele vetou este artigo que trata desse encontro de contas. Os prefeitos também querem um prazo maior para o pagamento de precatórios, que são dívidas reconhecidas pela Justiça. Pela lei atual, eles precisam quitar todos esses pagamentos até o fim do mandato em 2020. O Congresso analisa um projeto que pode prorrogar esse prazo por mais 10 anos. Outro veto derrubado pelo Congresso Nacional impedia a prorrogação do regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, o Recine, até 31 de dezembro de 2019. Está na Comissão de Direitos Humanos um projeto que acaba com a exigência de autorização judicial para que crianças e adolescentes façam trabalhos considerados artísticos ou esportivos. Samuel tem 9 anos e está no 3º ano. Desde os 7, faz parte da equipe de uma agência de publicidade e é chamado para fazer comerciais. Ele diz que se diverte, mas não pensa em seguir a carreira de modelo. A paixão é outra. Quero ser jogador de futebol. Samuel encara o que faz como um trabalho mesmo e acha que o melhor de tudo é poder comprar os próprios brinquedos. Sabe o que ele fez com o último cachê? Eu comprei o aquário. Eu economizei para comprar o aquário. Ele gosta dessa parte da situação, de ganhar um dinheiro e tal, mas eu acho que o ir lá e fazer para ele é bem divertido. Ele gosta muito Ele gosta mais de ter que ir, fazer as fotos. O primeiro trabalho que ele fez, ele já entendia o valor do dinheiro, da moeda, e ele sabia que com isso ele poderia comprar as coisas que ele gosta. Então, isso aí chamou mais a atenção dele. Os pais garantem que a atividade não atrapalha os estudos. Ele, particularmente, já é preocupado, então já pega as tarefas, pede para a professora, para não ter nenhum prejuízo na escola. Foi poucas vezes que aconteceu, mas acontece de ser no horário de aula. Mas não atrapalha ele não, porque ele tem rotina de estudo e tudo, então não faz muito, não pesa muito na rotina dele. A Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos de idade, a não ser em situações de aprendizagem a partir dos 14. Mas uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, prevê a possibilidade do trabalho infantil artístico, como o que é feito pelo Samuel, desde que sejam atendidas algumas exigências. A principal delas é ter uma autorização judicial. O projeto que está em debate no Senado muda essa regra e estabelece que para fazer trabalho considerado artístico ou esportivo, crianças e adolescentes precisam apenas da autorização dos pais. Nós sabemos que muitos filmes, muitas novelas têm uma necessidade de ter uma pessoa pequena, uma criança em determinado momento. O que significa esse trabalho? Ele é artístico ou ele é um trabalho também? Para o Ministério Público do Trabalho, a atividade artística remunerada de crianças e adolescentes deve obedecer parâmetros mínimos de proteção. A procuradora Eliane Araque não concorda com a alteração da norma e defende que a autorização judicial é absolutamente necessária. O que deve prevalecer é o direito dessa criança e desse adolescente ao convívio familiar e social, ao lazer, né? Então, que esse trabalho artístico em que ele ou ela pode expressar um dom, né?
e ter contato com todo um meio ambiente cultural, ele venha no sentido da sua formação e da sua proteção, e não o contrário. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que cria a Agência Nacional de Mineração. Ela substitui o Departamento Nacional de Produção Mineral para regular e fiscalizar o setor. A matéria vai ser examinada agora pelo Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.